Olá, amigos e amigas, torcedores de todas as equipes do Brasil. Neste caso, especificamente, torcedores e torcedoras do Palmeiras, porque este vídeo é um vídeo em que vai tematizar um possível adversário do Palmeiras na semifinal da Libertadores. As duas equipes tiveram vantagens contra os seus adversários nas partidas de idas pela Libertadores. É bem provável que elas se classifiquem. Nesse caso, se enfrentarão na semifinal da principal competição da Conmebol. Então, se isso acontecer, teremos um vídeo específico falando inclusive como é que o Palmeiras pode vencer o River. Mas agora, neste vídeo, vamos abordar 3 pontos aqui que eu considero bacanas. O primeiro deles, como é que o River se renova? Este ponto, meus amigos, eu acho extremamente interessante, porque serve de lição para os nossos clubes brasileiros. É algo de muito interessante, até para quem já está fazendo um bom trabalho de renovação aqui no futebol do nosso país. Outro ponto, como é que o River joga? Nesse caso, sem muitos detalhes. E o terceiro ponto, como é que o River se prepara para lidar com os seus adversários, notadamente na Copa Libertadores de América. Bom, primeiro ponto, como é que o River se renova? Bom, tudo começa quando o River está enfrentando uma crise muito grande lá na Argentina, a ponto de cair para a segunda divisão. Fica complicado trazer qualquer técnico, porque nenhum técnico dava certo no River. O Almeida, que estava encerrando a carreira, era um ídolo do River, acaba assumindo o clube, traz o clube de volta para a primeira divisão. Ele sofre muito pessoalmente, a ponto de, quando termina essa competição, ele decide não ser mais treinador de futebol. Por um tempo ele desiste da carreira, porque sofreu demais com aquela campanha. Resolve viajar para Azul, a sua cidade natal, onde inclusive ele pratica a pintura. E para alguns especialistas, o Almeida é um pintor de altíssima patente. E aí os dirigentes entendem o seguinte: o que deu certo aqui? Deu certo o fato da gente trazer um técnico que era um ídolo do clube. Precisamos fazer a mesma coisa. Então eles foram buscar o Marcelo Gachado no Nacional de Montevidéu. O Gachado, quando chega no River, ele fala o seguinte: eu quero uma reestruturação do clube. E para começo de conversa, todo mundo que eu quiser que vocês contratem, eu quero que vocês contratam. Eu quero os melhores jogadores que estão atuando nas principais equipes da Argentina e de alguns países da América do Sul. Dito e feito, todos os grandes meio-campistas de países como Colômbia, da Argentina, do Uruguai, foram contratados pelo River. O River começou a ganhar títulos na América do Sul. Tudo começou a dar certo, a ponto de... só que num certo momento os dirigentes chegaram para o Gachado e falaram o seguinte: olha, não dá mais, não podemos entregar mais para você grandes jogadores, não temos mais essa condição financeira, não temos mais condição de recrutar inclusive jogadores, repatriar jogadores que estão na Europa para atuar no River Plate. O Gachado fala o seguinte: então nesse caso vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reestruturação profunda da nossa canteira, a ponto de que cada jogador que suba para o elenco principal, ele seja tão bom que nós não precisemos mais de reforço. Esse jogador precisa ter o padrão de um selecionável argentino. Precisa ser um jogador que o mercado europeu queira contratar, inclusive, a ponto de que a gente consiga ganhar dinheiro, vender alguns deles, né? E, inclusive, reinvestir na nossa canteira. Então, a partir daí, vários profissionais foram contratados para a reestruturação da canteira do River. Profissionais de várias áreas, inclusive professores específicos, quando eles tinham o entendimento de que a dificuldade com alguma matéria na sala de aula estava interferindo dentro de campo, psicólogos e tudo mais. Mas eu chamo a atenção para algo bem interessante que o River fez. Montou equipes para potencializar a capacidade, o trabalho, o futebol dos jogadores da defesa. Uma equipe para potencializar os jogadores do meio de campo. Uma equipe para trabalhar as dificuldades e potencializar os jogadores do ataque. Quando o defensor ele era muito trabalhado por essa equipe, esse defensor era entregue para a equipe dos meio-campistas, que tentava desenvolver nesse defensor a sua condição de meio-campista. Quando esse jogador ficava pronto, já tinha aprendido várias funções do meio-campistas, esse defensor era entregue para a equipe que trabalha a condição do atacante, para que o defensor tivesse também aulas e aprendesse a desempenhar algumas funções, ao menos algumas das funções dos atacantes. E tudo com muita categoria. Enquanto não aprendesse, ele não saía desse treinamento. Além disso, o River resolve copiar do Lanús
algo que o Lanús tem feito e que tem dado muito certo. O Lanús, ele pega todas as suas categorias de base e faz o seguinte. Quando o jogador do Sub-17, alguns jogadores Sub-17 estão se destacando, é um grupo de 5 jogadores que são colocados para treinar, por exemplo, com o Sub-20. Quando alguns jogadores do Sub-20 estão se destacando, 5 ou 6 desses jogadores são colocados para treinar com os jogadores do elenco principal. Eles ficam um tempo com o elenco principal e depois eles voltam para o Sub-20. Outros jogadores do Sub-20 vão treinar com o elenco principal. Depois de um tempo eles voltam e outros e assim por diante. Só a ponto de que o jogador do Sub-20 ele sempre vai ter um contato com o jogador do profissional. Quando ele subir, ele vai ter um entendimento não somente do mesmo modelo de jogo, mas também ele vai ter o conhecimento de como joga o jogador do elenco principal. Ele vai ter o conhecimento desse jogador. Ele vai ter intimidade, inclusive, com esse jogador do elenco principal. O River fez a mesma coisa. Não com 5 ou 6 jogadores, com 3 ou 4 no máximo. Então ele pega 3 jogadores do Sub-17, coloca para treinar, por exemplo, com o Sub-20. Ele pega 3 ou 4 jogadores do Sub-20, coloca para treinar com o elenco principal. Depois de um tempo ele troca esse grupo de 3 ou 4 por outros 3 ou 4 jogadores. Assim o River tem se renovado a ponto de que há um bom tempo já não contrata ninguém. O River não tem contratado ninguém, o River perde jogadores. Martins Quarta foi vendido, Palácios foi vendido, nenhum jogador chegou pro River. As pessoas estranham, bom, agora o River vai precisar contratar. Não tem contratado ninguém, gente. Há um bom tempo o River não contrata mais, e quando contratou, vinha inclusive mudando a sua contratação, contratando jogadores jovens, como por exemplo, o Robert Rojas, o paraguai de 23 anos, que já parece um veterano, mas está lá, um jogador muito bom. Um outro jogador, o De La Cruz, que parece um veterano, tem somente 23 anos. E desses jogadores que estão hoje no elenco do River? Bom, o River tem, no elenco principal, 30 jogadores. Desses 30 jogadores, 15 foram formados no River. 2 são, digamos assim, veteranos, que foram e voltaram para o clube. 13 são jogadores que foram formados recentemente na canteira. O mais velho deles, o veterano, aquele que já está um pouco gagá, é o Montiel, que tem 23 anos. Sebastião Sousa, Christian Ferreira, tem 20 anos. Um deles tem 21 anos. Na verdade, esses jogadores foram preparados para substituir o Palácios, estão sendo preparados para substituir o Pôncio, que pouco a pouco deixa a equipe titular, e também o Enzo Pérez, que hoje está lesionado. Tudo é muito preparado, inclusive eles contam com a possibilidade de que 2 ou 3 jogadores serão negociados com a Europa. E alguns jogadores estão sendo preparados para ficar no lugar desses que estão sendo preparados para assumir a titularidade da equipe em breve futuro. Assim o River se renova, não gasta nada, não gasta nada com reforços, tem ganhado muito dinheiro com negociações e tem subido jogadores que são titulares selecionáveis. Alguns têm caminho já agendado aí com a Europa, como por exemplo Julián Álvares, que quando tinha 17 anos subiu para a equipe principal. Quando ele tinha 16, eu falei dele para um dirigente aqui no Brasil que me perguntou de um centroavante com condição de trabalhar em outros setores do ataque. Eu falei, tem um garoto de 16 anos no River, que com 17 anos vai subir para o elenco principal. Hoje você consegue contratá-lo por $600 mil. Não vai subir para o elenco principal. E é muito caro, $600 mil. Ele subiu para o elenco principal. Eu até entendo que um dirigente não queira investir tanto num garoto de 16 anos, mas me contrataram porque acreditava na minha competência, acreditava no meu conhecimento do que são as canteiras na América Latina. E aí deveria apostar nessa minha condição. Modéstia à parte, eu conheço bastante as canteiras na América Latina. Bom, como é que o River tem jogado? O River tem jogado por memória. Quando o River encara o São Paulo na volta do futebol, o Gachado não teve tempo de preparar seus jogadores. E aí, não teve tempo de fazer nenhuma preparação coletiva, nenhuma preparação técnica. Eu fiquei impressionado pela forma como o River jogou contra o São Paulo por memória. Os jogadores se deslocavam dentro de campo, como se soubessem perfeitamente os espaços que precisavam ocupar, sabiam onde a bola ia percorrer. Eles sabiam frequentar o segundo terço do campo, o terceiro terço do campo, o primeiro terço do campo, tudo por memória. Inacreditável. Depois que eu vi aquilo, eu concluí que, como eu nunca tinha pensado antes, que não basta o técnico ser muito bom e fazer um grande trabalho. Ele precisa fazer um grande trabalho com um certo tempo no clube em que ele está. Por quê?
Porque o futebol moderno, ele coloca tantos desafios, tantas novidades, tantas coisas que surgem no jogo para uma equipe, que algumas dessas coisas novas, algumas dessas novidades, o técnico não conseguiu pensar sobre elas. A equipe que está desafiando o River, por exemplo, não consegue pensar sobre coisas que o River consegue apresentar dentro de campo. Porque o futebol moderno coloca muita novidade no dia a dia do jogo. E por mais que o técnico seja muito bom, por mais, por exemplo, que um Abel Ferreira seja muito bom, ele precisa ainda treinar demais sua equipe para que ela consiga dar conta de coisas que às vezes aparecem que ele não tinha pensado e seus jogadores também não tinham pensado. Nesse sentido, por mais que o Abel Ferreira seja um grande técnico, ele tem essa desvantagem em relação ao Marcelo Gallardo. Por mais que o Ceni consiga fazer um grande trabalho no Flamengo, ele ainda tem essa desvantagem em relação ao Marcelo Gallardo. Por mais que o Jorge Jesus fizesse um grande trabalho no Flamengo, eu diria para vocês que ele tinha desvantagem em relação ao Marcelo Gallardo. Ora, mas o Flamengo ganhou. Vamos entrar nisso, já já. Por mais que o Diniz, hoje, faça um grande trabalho no São Paulo, se ele estiver no comando do banco de reservas do Tricolor em 2021 na Libertadores, ele tem uma desvantagem em relação ao Marcelo Gallardo. Então, o River se prepara dessa forma, por memória, e também se prepara dentro de campo. Se a gente pensar o River, essa equipe começa na defesa, desempenhando um 4-1-3-2, que é um negócio extremamente competente. Essa linha de 4 do River, ela é muito compactada, não tem amplitude nenhuma. É uma compactação terrível e, nesse sentido, deixa muito espaço pelo lado do campo para os seus adversários. Quando o adversário tenta encaixotar o River, ele cai na armadilha, né, que é o correto, de tentar buscar o lado do campo. Para quê? Para quebrar essa linha defensiva. Então, naturalmente, o lateral ele vai na perseguição e ele quebra essa linha defensiva. Imediatamente, o primeiro volante que fica à frente dessa linha de 4, ele tenta fazer o seguinte, ele tenta possivelmente recuar para remontar essa linha de 4. Além disso, nesse momento, quando o lateral ele sai da linha de 4, quebrando a linha de 4, ele gera um espaço ali, imediatamente ele chama a atenção de outro atacante da equipe adversária que pensa o seguinte, eu vou ocupar aquele espaço. Mesmo antes do Ponce ocupar aquele espaço, ele já pensa nisso, eu vou ocupar aquele espaço. Quando ele faz isso, um dos jogadores da linha de 3, um pouco mais à frente, sai na perseguição individual, o encaixe de marcação individual. Então essa linha de 4 se recompõe imediatamente, de uma forma muito eficiente. É muito difícil fazer gol no River quando a equipe adversária está colocando um River contra a sua defesa. É muito difícil. Eu diria que a melhor forma é tentar vencer esse River no contragolpe. Hoje ainda é a forma mais eficiente. Quando o River progride, um dos jogadores da linha de 3 volta, se associa ao primeiro volante, que pode ser o Ponce, pode ser o Enzo Pérez, hoje pode ser o Sousa ou o Ferreira. E aí eles fazem ali, se associam, pegam a bola, tentam qualificar e tentam fazer um passe um pouco mais longo, médio ou longo. Os zagueiros também tentam fazer esse passe médio ou longo. Que busca, na verdade os zagueiros geralmente buscam os laterais que encaminham um pouco para o meio de campo, ficam abertos no meio de campo. Os dois jogadores de meio de campo ali, tanto Pôncio, e um dos jogadores da linha de 3, De La Cruz, por exemplo, volta e se associa. Quando eles se associam, eles tentam fazer com que o lançamento busque os jogadores um pouco mais à frente. Então, dessa linha de 3, 2 jogadores tentam avançar um pouco mais, fazendo uma espécie de 4 jogadores ali na linha de ataque. Dois desses jogadores abrem bastante o campo para tentar quebrar bastante a marcação da primeira linha adversária. Há uma grande rotatividade ali, muita gente ocupando espaços diferentes, trocando de posições. Os dois jogadores que ficavam na origem, lá no ataque, eles também são muito dinâmicos. No caso, o Santos Borré e também o jogador ali que atua com o Santos Borré, que é o jogador que veio do Belgrano, esqueço agora o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Ele volta realmente ali também para, às vezes, fazendo às vezes de meio campista, abrindo espaço para que outros jogadores cheguem de trás para arrematar. E aí fica realmente muito complicado para qualquer equipe saber como é que marca esses caras, como é que eles são muito dinâmicos. E quando o River perde a bola nesse setor de ataque, aí entra em ação uma coisa que eu acho muito eficiente no River também, que é a pressão pós-perda.
Essa pressão por espelho, ela acontece da seguinte maneira, acontece em dois momentos, em duas etapas. Só que a coisa é tão rápida que parece que é uma etapa só. É muito instantâneo a coisa. O que acontece? Em vez de perseguirem, perdeu a bola, em vez de eles se ocuparem do portador da bola, a primeira preocupação é a seguinte, é a preocupação de quebrar completamente as possíveis linhas de passe. Evitar a formação de linha de passes da equipe adversária. Então o portador da bola não tem para que passar a bola. Então todos os jogadores são marcados, não tem para quem ele passar essa bola. E depois que isso acontece, 2 ou 3 jogadores vão para cima do portador da bola. É muito difícil o River não recuperar essa bola. Então este é o principal momento em que a equipe adversária consegue, por exemplo, encontrando o River dando muitos passos na sua defesa, consegue fazer, por exemplo, um lançamento longo e ter algum sucesso contra esse River. Aliás, o Palmeiras tem esse jogo, né? Um jogo interessante é que se o Palmeiras aperfeiçoar, pode gerar problemas contra esse River. Mas eu diria que precisa ser o Palmeiras precisa ser muito rápido neste momento. Por exemplo, acho que vai fazer muita falta, por exemplo, o Felipe Melo, que é um jogador que consegue fazer grandes lançamentos com eficiência, né? Então, este é o momento, por exemplo, de atacar o River, mas é muito difícil porque joga por memória o tempo inteiro. É um jogo muito eficiente porque eles jogam muito por memória. Bom, eu não vou dizer como ataca. Como ataca, eles chegam com muita gente no ataque, como eu disse. Eles se associam, eles voltam, a bola volta para trás, volta para os meio-campistas, volta para o volante, volta para os laterais. Essa bola é mandada para os jogadores do lado do campo, que sempre estão tentando abrir bastante a linha defensiva. A coisa realmente é muito dinâmica. Acho que uma equipe, para vencer o River, precisa ter muito foco durante toda a partida, muito foco quando está sendo atacado pelo River e muita precisão quando ataca essa equipe do River, sobretudo nos lançamentos. Como é que o River se prepara para lidar com seus adversários? Este é um ponto também interessante. O River tem uma equipe muito grande, né, de profissionais que estudam os adversários. Quem? Todos os adversários possíveis que o River vai ter na Libertadores. Quando começa a Libertadores, o River já se ocupa de estudar esses adversários, os possíveis adversários nas etapas principais da competição. Quando a competição se afunila, e aí o River, esses profissionais acabam se ocupando ainda mais de estudar esses adversários. Então o River já tem uma equipe, não é de um, é de muitos profissionais que estão detalhando o Palmeiras, vendo todos os pontos falhos e fortes do Verdão para entregar para a comissão técnica do River. E eu diria para vocês, o que eu vou dizer para vocês aqui não é achismo, é informação. Já tem pelo menos 2 profissionais estudando o Palmeiras de uma forma detalhada aqui no Brasil. Apesar de nós não termos torcida em campo, né, esses profissionais iam para o campo, mesmo assim, já existem 2 profissionais treinando o River aqui no Brasil. Isto é informação, estudando o Palmeiras. Então, o River, portanto, tem uma equipe de profissionais que estudam detalhadamente os seus adversários, porque o River supõe que vai enfrentar um desses grandes adversários na Copa Libertadores de América. Quando chega nas etapas decisivas, esses profissionais se dirigem ainda mais, todos eles, para estudar especificamente uma equipe. Entregam todos os detalhes para a equipe técnica do River, para a equipe, para os treinadores do River Plate. Esse estudo é feito de como é que o jogador falha, por que ele falha, se o jogador é fraco mentalmente dentro de campo. Isso eles veem a partir do momento como o jogador lida com algumas situações do jogo, né? Quando o jogador perde a bola, ele abaixa a cabeça. Tudo isso eles anotam, tudo, absolutamente tudo. E tudo é entregue para a comissão técnica do River. Então essa equipe é muito difícil. Se ela encarar de fato o Palmeiras na semifinal da Libertadores, vai ser uma pedra no sapato do Verdão. Vai ser muito difícil para o Palmeiras, mas o Verdão terá minha torcida. Eu quero muito que o Palmeiras consiga vencer, consiga superar o River, assim como o Flamengo o fez. O Palmeiras certamente vai precisar muito da sorte ao seu lado, assim como o Flamengo também precisou. Foi indiscutivelmente merecedor daquele título, o Flamengo, mas também teve a sorte ao seu lado. E eu diria para vocês que o Palmeiras também vai precisar de um pouco de sorte, além de muita competência, caso enfrente o River na semifinal da Libertadores. Contudo, tem um jogo aí ainda do River contra o Nacional. Acho que o melhor para o Verdão nesse momento seria torcer para que o Nacional fizesse o jogo da década contra o River, empatasse em 2-2 e levasse nos pênaltis. Ficaria tudo mais fácil para o Palmeiras na semifinal. Bem, meus amigos, obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final. Um pedido de desculpa rápido para todos vocês. Eu falo demais.
Eu gostaria que vocês me perdoassem por isso. Eu tento falar menos, mas é difícil. Me desculpe, eu tenho feito grandes esforços, vou tentar aperfeiçoar isso, mas por enquanto eu falo demais. Eu quero que vocês, por gentileza, continuem exercendo a grande paciência que vocês têm comigo. Eu preciso muito dessa paciência de vocês para que este canal continue a crescer. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.